Bom, e Eduardo Bolsonaro mandou um último recado às autoridades brasileiras sobre a possível imposição de novas sanções pelo governo dos Estados Unidos. Essa notícia já está correndo aqui nos Estados Unidos. E os americanos vão aplicar exatamente as multas, bilhões de dólares em um banco que não seguiu as sanções da Lei Magnitsky, e já está rodando e sendo retuitado por outras fontes da imprensa americana. Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal ou o Executivo do Brasil não tem para onde correr. Alcolumbre marca a instalação da CPMI do INSS para quarta-feira. É isso mesmo. Depois de muita pressão, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, marcou para quarta-feira a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investigará fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A reunião está prevista para começar às 11 da manhã. A instalação estava parada no Congresso há meses. O colegiado foi solicitado após a revelação do Metrópolis de um esquema de descontos indevidos feito por entidades sindicais. E para Eduardo Bolsonaro, Dino deu tiro no pé e abriu o caminho para a reação de Trump. É isso mesmo. Exilado nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro viu um lado bom na decisão do ministro Flávio Dino de proibir restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Em outras palavras, proibir que a Magnitsky seja usada contra Moraes. Eduardo avaliou que a decisão de Dino ajuda no seu trabalho junto a Trump por sanções às autoridades brasileiras. Filho de Bolsonaro previu que Trump deverá dar uma resposta forte já nas próximas horas. Eu acho que é muito importante nós falarmos aquilo que muitos querem distorcer. A suposta interferência estadunidense na soberania do Brasil, nas leis do Brasil. Não há nada disso. A Lei Magnitsky foi aplicada aqui nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, só que os bancos brasileiros, eles operam no sistema SWIFT. Eles operam também sob acordos internacionais, aos quais o Brasil é um dos signatários. Agora, Paula, como nós falamos no esporte, a bola está do lado dos bancos do Brasil. Eles têm a escolha, eles podem muito bem, eles têm a autonomia e a escolha de dizer, não, nós não vamos seguir as sanções da Lei Magnitsky. Ótimo! E os americanos vão aplicar exatamente as multas, foram bilhões de dólares em um banco que não seguiu as sanções da Lei Magnitsky, e os americanos vão continuar tocando a vida deles aqui normalmente. Não há, repito, nenhuma obrigatoriedade dos bancos brasileiros de obedecer. Eles podem salvar o ministro Alexandre de Moraes. O que eles não podem é tentar se salvar das implicações de querer salvar o ministro Alexandre de Moraes. E essas implicações, pelo que estamos vendo dos americanos, essas implicações, elas são pesadas. O Cauti, a Ana mencionou, teve um banco francês que foi multado em 9 bilhões de dólares por desobediência aí da lei. A gente exibe, inclusive, publicamos no nosso site alguns dias atrás. Aí, o banco francês foi multado em quase 9 bilhões de dólares por ignorar as sanções dos Estados Unidos contra Cuba, Irã e Sudão. Quer dizer, os nossos bancos também correm o risco de levar uma multa como essa, nesse caso, Cauti? Pois é exatamente aquilo que vai acontecer se os bancos brasileiros não se alinharem à Lei Magnitsky. Porque, como a Ana estava falando, ninguém é obrigado a aplicar a lei a lei americana aqui no Brasil, mas também ninguém é obrigado a entrar no mercado americano. Ninguém é obrigado a operar em dólares. Pode muito bem operar no Brasil, como um banco regional qualquer que opera somente em reais, que não tem operações lá fora, que não faz transações de câmbio, que não faz operações com resseguradoras lá fora, que basicamente é isolado do sistema financeiro mundial e que não usa dólares para transações com nenhum lugar do mundo. Ninguém é obrigado a fazer isso. Claro, vai ficar o quê? Um banco minúsculo, basicamente um banco da Coreia do Norte,
State, né, o banco iraniano da periferia do Irã, né, porque não vai poder utilizar o dólar como moeda fisicamente, porque o uso do dólar implica que você está sujeito à legislação americana. Você acaba podendo ser sancionado pelo fato de estar usando o dólar. Mas ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado, por exemplo, a querer captar investidores internacionais aqui no Brasil. Lembrando que a Bolsa Brasileira, metade da Bolsa Brasileira diariamente são gringos que vêm e que aplicam dinheiro aqui. Ninguém é obrigado. Podemos reduzir a Bolsa pela metade. Podemos ficar mais pobres também. Nada impede, mas é uma escolha. Podemos não aplicar a lei Magnitsky, mas também podemos, e junto, ficar mais pobres, né? É aquilo que o ministro Flávio Dino está aparentemente dizendo. E não me surpreende. Para quem é comunista, que não entende o conceito de livre mercado, de capitalismo, de prosperidade, de melhoria de condição de vida, e acha que a socialização dos meios de produção é a única escolha para a humanidade, faz total sentido aquilo que escreveu. Agora, a pergunta é, os bancos brasileiros vão sentar, se suicidar, porque o ministro do STF, que não entende nenhuma dinâmica das finanças internacionais, escreveu uma besteira como essa? Essa pergunta que fica. O Cauti, tem uma dúvida. Você que acompanha fechamento de mercado, já teve algum impacto essa decisão do ministro Flávio Dino no mercado financeiro? Porque ele já mandou oficiar a Febraban, Banco Central, a respeito dessa decisão. Não sei se já tem algum pronunciamento nesse sentido. E também queria perguntar como é que é o procedimento. O governo americano, primeiro, ele manda uma notificação, um alerta, olha, vocês não estão seguindo aqui as diretrizes, e depois multa, ou já pode vir uma multa direto? Não, pode ser até preso o CEO do banco que não respeitar, o diretor do banco que desrespeitar isso. Já aconteceu num banco da Dinamarca, se não me engano, em 2018, o Danske Bank, que decidiu ter a brilhante ideia de lavar dinheiro russo. Depois, uma das primeiras aplicações da Magnitsky, esse banco danês, dinamarquês, começou a lavar, e da Estônia também, começou a lavar dinheiro de russos, foi pego, o CEO, né, o presidente, foi obrigado a se demitir e pagaram uma multa bilionária e prometeram nunca mais fazer isso. Então, o que acontece? Os americanos, eles mandam um alerta para todos os bancos que atuam dentro do sistema financeiro dos Estados Unidos, que devem estar conectados com o Federal Reserve, né, com o Banco Americano, ou seja, que sabem que aquela pessoa X não pode fazer transações em dólares ou com instituições financeiras dos Estados Unidos. Quando aqueles bancos vê que tem alguma transação feita por aquela pessoa, já bloqueiam na hora, porque eles sabem toda hora quem está fazendo, quem está transacionando o quê, comprando, vendendo ou mexendo dinheiro. Se aquele CPF, né, estiver na lista que não pode transacionar, os bancos que aceitam aplicar na Magnitsky não vão poder fazer aquela operação. Inclusive, deveriam fechar a conta daquela pessoa também. Agora, não sabemos qual que é o nível da Magnitsky que está sendo aplicada. Se são só as operações em território americano, envolvendo dólares, ou também aquelas envolvendo reais aqui no Brasil, ou seja, os bancos brasileiros também operando aqui no Brasil deveriam bloquear operações aqui. Porque os americanos não falam isso, até como forma de pressão, né? Então, vamos ver, por enquanto, quando o Flávio Dino soltou essa decisão, né, que vai ficar nos anais das besteiras jurídicas produzidas no Brasil, alguns bancos brasileiros deram uma recuada, mas no final do dia a Bolsa acabou fechando em território positivo, até porque a Petrobras puxou para cima. Então, não tivemos maiores repercussões e a Febraban ainda não deu nenhum tipo de explicação. A ver o que vai acontecer, mas que banqueiro brasileiro vai querer sofrer sanções da pessoa física por causa de uma sanção aplicada contra Alexandre de Moraes, eu acho que é mais fácil a Argentina conquistar o Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina do que isso acontecer, né? Diga, Augusto. O Flávio Dino, ele faz essas brincadeiras quando falam que ele é comunista. É comunista, graças a Deus. Tem um vídeo que mostra o presidente Lula falando seriamente o seguinte: acabei de indicar o primeiro-ministro do Supremo Tribunal Federal comunista. E está todo mundo lá ouvindo e é uma informação. Vocês acham, o Lula me passa a impressão, Flávio Dino também, de que o pessoal não fica sabendo no exterior desses vídeos, dessas declarações. Basta você apresentar esse vídeo. Um ministro comunista está querendo botar pelo avesso aí um sistema que funciona legal, que está ali estabelecido,
Porque ele acha que o que o Supremo faz no Brasil, praticamente tudo que quer, pode ser repetido fora daqui. Quer dizer, realmente eles estão vivendo em outra realidade. É revogar a lei da oferta e da procura, é isso que falou o Silvio, a lei da gravidade. Bom, e Eduardo Bolsonaro mandou um último recado às autoridades brasileiras sobre a possível imposição de novas sanções pelo governo dos Estados Unidos. O deputado licenciado mostrou uma carta do presidente americano Donald Trump a Jair Bolsonaro, com elogios e preocupação pela prisão domiciliar relacionada à suposta trama golpista. Eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou: Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil. Do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc. A perseguição, né? Nesse tempo aqui ele ainda não estava preso em prisão domiciliar. Bom, no vídeo, Eduardo Bolsonaro disse que o Itamaraty não tem acesso direto à Casa Branca e sugeriu que as autoridades brasileiras ajam com urgência antes que seja tarde demais. O parlamentar ressaltou o poder internacional de Bolsonaro, citando negociações com Vladimir Putin, Kim Jong-un, México, Canadá e também União Europeia. Alertou ainda que se os Estados Unidos decidirem usar suas armas, não haverá retorno. Mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Porque o Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi nem na Casa Branca, a embaixadora Viotti recebeu uma porta na cara, voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. E a famosa frase, né? Too late. Tarde demais. Ana, o deputado compartilhou essa carta enviada pelo presidente Jair Bolsonaro e é a questão que a gente tem discutido aqui já há algumas semanas. Virão novas sanções por parte do governo americano? Na semana passada foi uma nova leva ali mirando o programa Mais Médicos, né? Foram 2 vistos cancelados de integrantes do governo e também da filha e da mulher do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A questão que fica é se novas sanções serão também aplicadas contra ministros e outras autoridades. Pois é, Paula, de acordo com algumas blogueiras, né, da Globo News, uma crueldade contra uma menina de 10 anos não poder ir para a Disney, né? Eu estou preparando um artigo essa semana mostrando para essas blogueiras o que de fato é crueldade. Um artigo, deixo aqui o meu agradecimento ao nosso querido Edilson Salgueiro, que tem me ajudado a colocar todos os casos de pura crueldade do que estão fazendo com o povo brasileiro, com mães, crianças, avós, enfim. Mas, Paula, nós vamos repetir aqui o que o Eduardo anda falando já há muito tempo e parece que não estão ouvindo. Nós temos como departamento, como chefe do Departamento de Estado, como secretário de Estado, um filho de cubanos. Um filho de cubanos que nasceu nos Estados Unidos porque os pais fugiram de Cuba, fugiram do regime de Fidel Castro nos anos 50. Ou seja, Marco Rubio sabe toda a cadeia genética de uma tirania, de um regime totalitário, de um regime de exceção, de ditadores, de tiranos. Ele sabe tudo. Eles não vão largar esse osso, como o Eduardo colocou. O presidente Donald Trump, hoje estamos aqui diante de um dos encontros mais históricos, daqui a pouco vamos falar sobre esse encontro, do Donald Trump com Zelensky e outros líderes europeus, Macron, enfim, a OTAN. Eu acho que o STF, o governo Lula, eu não sei se eles não entenderam, se eles não querem entender que nós estamos apenas 6 meses nessa administração Donald Trump, no segundo mandato,
mas é um governo praticamente diferente daquele primeiro mandato. É um governo que está colocando as coisas, promessas de campanha, acontecendo. E o que nós estávamos falando sobre o Flávio Dino e a possível extensão, né, de um puxadinho judicial para que a Lei Magnitsky não seja aplicada no Brasil, essa notícia já está correndo aqui nos Estados Unidos, através do jornalista Glenn Greenwald, que é muito lido aqui nos Estados Unidos por vários veículos de comunicação, e ele já colocou no tweet dele, no perfil do X dele em inglês, e já está rodando e sendo retuitado por outras fontes da imprensa americana. Ele escreve aí: o ex-ministro da Justiça de Lula proibiu os bancos brasileiros de honrar as sanções dos Estados Unidos, fechando as contas de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal ou o Executivo do Brasil não tem para onde correr. O Eduardo Bolsonaro está correto. Donald Trump é um homem, a aprovação dele ontem saiu agora, 54% a aprovação dele, 54%. É um rolo compressor e um presidente que está mantendo suas promessas de campanha, inclusive contra regimes totalitários. Ele disse que ele ia, além dos acordos de paz, ele ia atrás dos ditadores no mundo. E, infelizmente, nós temos um no Brasil. Diga, Cauti. Não, só queria mostrar algumas imagens daquilo que a gente está falando agora. Aliás, eu queria complementar aquilo que a Ana estava falando, porque além do fato de ter um secretário de Estado filho de cubanos, fugiram do comunismo. Qual você acha que vai ser a percepção deles quando o ministro comunista daqui do Brasil, do STF, fala algo assim, né? Mas, além disso, Trump está conseguindo acabar a guerra da Ucrânia, forçando os ucranianos a um acordo, até cedendo um pedaço do seu território, cortando na carne viva para acabar a guerra na Ucrânia, e não vai conseguir dobrar o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Mas, assim, está acabando com uma guerra que durou 3 anos, e uma nota de um ministro do Supremo vale quanto para alguém conseguir um feito como esse? É óbvio que lá no Supremo eles não têm a mínima noção da proporcionalidade da coisa, eles não têm noção do que estamos falando, né? Mas só para o nosso público ver, Ana, aquilo que eu estava citando, o caso, né, do banco, do Norske Bank, né, que foi esse banco sancionado pelos americanos por estar lavando dinheiro de russo. Vamos dar uma olhada, o nome do CEO que deixou o cargo, né, do presidente, esse cara aqui. Esse aqui é o ex-presidente do Danske Bank, né, o Thomas Borgen, que foi obrigado a se demitir. Ele deixou o cargo de presidente de um dos bancos mais importantes da Dinamarca, porque ele foi acusado, e comprovadamente, de estar lavando dinheiro de russos sancionados pela Lei Magnitsky através da filial da Estônia desse banco. O banco que era um dos principais bancos da Dinamarca, esse banco aqui, e que teve, obviamente, pagou uma multa bilionária e que teve as suas atividades muito reduzidas por estar envolvido nesse escândalo. Nunca mais nenhum banco europeu ousou desafiar a Lei Magnitsky, a capacidade dos americanos de investigar esse tipo de fraudes, né, dentro e fora do território americano. Ou seja, aqui no Brasil estão brincando com fogo, estão jogando um jogo muito perigoso. Vai ficar muito feio para quem quiser desafiar uma lei como essa, que é a Magnitsky. Bom, estamos com quase 150 mil telas acompanhando Sem Filtro nesta segunda-feira. Muita gente no chat dando as boas-vindas a Carlo Cauti. Seja bem-vindo de volta. Perguntando do Piotr, que hoje está de folga. Volta. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.